Hoje nós vamos falar de mais um caso de terapia floral na vida real. E o nosso tema de hoje é sobre luto e pesar. Só que nós vamos falar de luto e pesar relacionado às perdas dos nossos pets, que fazem parte da nossa vida e da nossa família. Eu tenho uma cliente que adotou 3 gatos. Inicialmente ela adotou 2 fêmeas e posteriormente um macho surgiu na casa dela, se instalou e adotou, na verdade, a casa dela como a casa dele. Muito bem. Os 3 gatos, né, viviam muito bem em família, todo mundo estava feliz e contente, até que uma das gatas foi envenenada com chumbinho. Tirando as questões éticas, a gente sabe o quanto isso pode acontecer e o quanto isso acontece por aí, infelizmente, ainda. Bom, foi super difícil lidar com este luto porque ele foi repentino e de uma forma violenta. Afinal de contas, mesmo sendo um gatinho, envenenar um animal com um chumbinho, pelo amor de Deus, as pessoas que ainda fazem isso. Não preciso dizer que a minha cliente ficou arrasada. O companheiro dela também ficou arrasado. Eles passaram por um luto muito difícil porque foi uma morte violenta. E o processo do luto foi um processo difícil de lidar porque eles tiveram que cuidar dela e levar ela e até que ela chegou a falecer na veterinário, enfim. Exatamente um mês depois que a primeira gatinha tinha falecido, aquele gato macho que adotou a casa deles começou a ficar doente, e eles nem bem se recuperaram de um luto e eles começaram a entrar num processo com esse gato de uma doença terminal. Era uma doença provocada por um vírus, mais específica de gatos e que não tinha cura. Era uma doença terminal. Bom, preciso dizer que foi um outro luto, mas esse foi um luto estendido, escorregado e longo, porque eles fizeram tudo que estava ao alcance deles. Era uma doença incurável, era uma doença que só podia ter cuidados paliativos. O que é cuidados paliativos? São os cuidados que você oferece para trazer bem-estar e qualidade para o tempo que resta para o animal, para a pessoa ou quem quer que seja. Enfim, eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles para trazer o máximo de conforto e de qualidade de vida para aquele gatinho. E aí, infelizmente, e mais do que certeiro, o gatinho faleceu. Esse segundo falecimento foi também bem difícil, porque ele veio carregado e potencializado por aquele primeiro falecimento. E aí todo um processo de lidar com esse pesar, lidar com a morte, aceitar a morte daquele gato, da maneira como foi, do jeito que foi, o enterrar e tudo mais, é todo um processo que, sendo de um pet, sendo de uma pessoa da família, sendo de um idoso ou de um adulto, tem as mesmas características. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque essa minha cliente, durante todo este processo, foi acompanhada pelas essências florais e pelo meu acompanhamento terapêutico. Demos todo o suporte necessário, o que estava ao nosso alcance também, trazendo esse suporte emocional para esse processo do luto. O processo do luto é um processo longo e complexo. Ele tem muitas fases. A psicologia já identificou pelo menos 7 fases de luto. E algumas pessoas, por incrível que pareça, elas travam em algumas destas fases do luto e não passam adiante e não superam este luto. Isso acontece todo dia, a toda hora e a todo momento. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente vê uma perda grande, que como está acontecendo aí em todos os lugares, as catástrofes naturais, as perdas das pessoas, as perdas das famílias. Quando a gente perde um pet que a gente ama e que fez parte da nossa família, que foi esse caso, as perdas e os lutos, elas podem sim ter o suporte da terapia floral e das essências florais. E foi o que a gente fez com este caso em específico. Oferecemos para a nossa cliente o suporte para que ela lidasse com esta dor, compreendesse o significado deste pesar e deste luto na sua vida pessoal e, mais do que isso, ela honrasse a memória e a alma, para quem acredita em alma de animais, desses bichinhos quando eles não estivessem mais aqui presentes fisicamente.
E eu vou contar para você que, de uma certa forma, o coração dela se apaziguou. E mais do que isso, ela compreendeu o que é lidar com as perdas, com as separações, com os processos de deixar ir. Na terapia floral, nós podemos trazer e te ajudar neste processo de compreender os estágios de luto, mesmo que o luto tenha acontecido hoje, agora ou há 30 anos atrás. A gente às vezes fica bloqueado naquela fase do luto. Temos essências florais que nos ajudam a passar por esse processo, nos ajudam a honrar a memória e a vida daquele que foi, seja ele que forma for, e temos também como auxiliar quem ficou a seguir a sua vida e dar um novo significado para a continuidade da sua vida aqui na Terra. Se você gostou do nosso vídeo sobre luto e pesar e como a terapia floral pode ajudar, se você tem pessoas que ainda estão vivendo a dor de um luto mal resolvido, por favor, entre em contato conosco, agende uma consulta e podemos te oferecer paz no coração através das gotinhas de florais.